já que vocês estão sedentos, eu vou deixar a parte de repositório para amanhã, porque senão vai quebrar o ritmo agora. E eu já vou começar a introdução à orientação a objeto, já que a gente terminou ali. A gente amanhã vê os repositórios, as ferramentas, como é que usa, lança nota, coleta de dados. Que aí eu só tenho mais meia horinha, eu queria aproveitar que a gente já está no vibe da linguagem e terminar. Então, vamos lá. Vocês em C viram as structs, não foi isso? Então você consegue criar lá a sintaxe é um pouquinho diferente, tá? A sintaxe que vocês tinham era essa, né? Type def, struct, aí aqui aluno, né? E aí aqui você tinha int, provas, sei lá, alguma coisa assim, né? Int, nota A, nota A, nota B. E aí se você queria calcular a média, aí você fazia algo assim, né? Int média, que recebia um aluno. Aí você retornava aluno ponto nota A mais aluno ponto nota B dividido por 2. Ups. Ok. Então, estamos partindo aqui de um elemento comum. Todo mundo viu isso? Todo mundo. Então, vamos lá. Você não viu, seu professor não deu, não tem problema nenhum. É só você perguntar, aqui a gente está na aula. Fica para estudar em casa, não. Então, o que é que muda? Primeiro, no C++, structs e enumerações já são uma definição de tipo. Então, você não precisa disso. 2. Se ele já é uma definição de tipo, antes a gente fazia assim, né? Era assim que vocês aprenderam ou não? Aqui você tem o tipo composto, aqui você tem o tipo condensado. No tipo composto, você sempre precisaria fazer struct aluna. E no tipo condensado, você pode fazer só aluno. Tá? Então, você pode ter as duas, tá? Só que se as structs já são tipos, isso daqui não existe e esse carinha pode ir aqui para cima. Primeira mudança, tá, tudo bem? Beleza. Segunda mudança. O ponto de vírgula, ele ainda é obrigatório, ok? Próximo passo. Deixa eu só organizar aqui na minha mente como é que eu vou fazer isso. Essas etapas. Beleza. Próximo passo. Em C, os dados, eles são completamente separados das ações. Então, você tem o teu bloco de dados e sai carregando o teu bloco de dados para cima e para baixo, vinculado com as ações recebem os dados e retornam valores. Recebem os dados e retornam valores. Em orientação a objeto, a gente vai ter essa fusão entre... Deixa eu me sentir o Goku agora. A gente vai ter essa fusão entre os dados e as ações. Isso acontece quando as ações andam para dentro das structs. Então, a gente teria isso daqui, ó. A tua ação vai andar para dentro da tua estrutura. Tá vendo? Ok. Quando a tua ação entra para dentro da tua estrutura, ela está lidando com as variáveis definidas pela estrutura. Então, a média que eu estou calculando desse aluno é desse aluno. Eu não preciso dizer que eu estou recebendo um aluno, porque se eu estou calculando a média, eu estou calculando a média desse aluno que eu estou analisando. Ok? É que vai dar um nozinho na nossa cabeça. Ué, de onde é que vai vir a nota do aluno, já que eu não tenho parâmetro? Você percebe que essa média, esse bloco de dados, ele está dentro do escopo da struct, ok? Então, é como se ela soubesse de quem ela é. Eu sou dessa struct. Eu, média, como estou dentro do escopo da struct, sou dessa struct. Então, em C++, aí a gente usa uma palavra reservada para dizer isso, ó. Eu sou dessa struct aqui. Então, a média, eu vou pegar dessa struct a nota A e dessa struct a nota B
dividir por 2 e retornar esse valor. Porque eu sou dessa struct. Então, a gente faria assim. Criei um aluno. Botei logo os valores. Vocês faziam assim ou não? Tá. Isso aqui funciona até em C, tá? Quando você tem uma estrutura, você consegue enfileirar um bloco de dados, tá? As chaves no C, eles são o enfileiramento de um bloco de valores e você consegue forçar a cópia desses valores para dentro da estrutura. Então, literalmente, o que eu estou dizendo é, ei, enfileira aí 2 inteiros e empurra esses 2 inteiros aqui para o começo da struct. Então, o primeiro inteiro vai para nota A e o segundo inteiro vai para nota B. Isso aqui em C também funciona. Ou então, você pode fazer aluno ponto nota A recebe 5, aluno ponto nota B recebe 7. Ah, perdão, eu estou fora da main. Nota A recebe 5, nota B recebe 7. Antes você fazia, eu quero a média de aluno. Só que agora é aluno que tem a função. Então você diz, eu quero aluno ponto média. Eu quero a média desse aluno. Entenderam a diferença? Eu quero a média desse aluno. Bora pro próximo. Então, ok. Então vamos fazer aqui uma função choradeira. Void choradeira, onde eu posso aumentar a nota. Float. Vou aumentar em 1 ponto. Então, vou aumentar a choradeira. Então, vamos lá. Só que, vamos lá. Se eu chamar a função choradeira, eu tenho que aumentar 1 ponto na média. Porque com 5 e 7, ele ia para final. Só que ele não cai para final. Aí começa a choradeira. Tá bom? Ok, agora a gente começa a pensar orientado a objeto. A gente começa a pensar orientado a objeto. Como é que eu tenho como é que eu vou fazer para esse método alterar alguma coisa aqui nos meus dados, de forma que quando eu chamar a função média, ele sair com 1 ponto a mais. Entenderam como é que funciona? Então vamos lá. Se eu chamar isso daqui, qual vai ser a média do aluno? 6. Só que o que é que eu quero? Antes de chamar a média, eu vou chamar a choradeira. E agora, quando eu chamar a média, vai vir 7. Aí, agora a gente vai ter que pensar como é que a gente faz isso. Qual é o objetivo da orientação a objeto? Qual é a ideia? Colocando de lado aí a teoria toda, é que os métodos alteram o estado do objeto. Então, eu tenho um objeto, um elemento que eu estou manipulando, no caso aqui é o aluno, e aí, quando eu chamo os métodos, isso altera o estado do objeto. De alguma forma, eu quero que a choradeira aumente a nota final. Sugestões? Mas como é que esse método aqui vai avisar para cá que... Bom, vamos lá, esse método que foi chamado, o que é que ele vai fazer? Mas a média não só vai ser calculada aqui dentro? Ele pode fazer desnota mais 0,5. Não, ele precisa de 2 pontos. Precisa de 1 ponto na média. Ó, que tal se a gente fazer assim, ó? Eu vou anotar se ele chorou. Chorou, por padrão, vai começar como falso. E aqui uma novidade que dá para eu inicializar os meus elementos já na hora da criação, tá? Por padrão, chorou é falso. E aí, por padrão, eu vou colocar que as notas começam com 0.
Se tiver a choradeira, eu digo que chorou, recebe, chorou, recebe, true. E na hora de imprimir a média, int, acréscimo, recebe se chorou, ponto. Se chorou, o acréscimo é 1, se não é 0. E agora eu posso pegar e somar com o acréscimo. Então vamos lá, vamos tirar a choradeira primeiro e mandar rodar o código. 6. Agora com a choradeira. Ei! Passou! Ei! Tem nem perigo de eu conseguir fazer uma aula dessa, tipo sexta-feira final da aula, que minha criatividade já está nunca fiz esse código. É um exemplo legal esse aqui, eu nunca tinha feito não. Vamos lá. Vamos lá. Então, essa daqui é a primeira modificação que a gente tem. A nossa forma de imaginar como os elementos interagem. Eu tenho funções que estão atreladas a um bloco de dados e que alteram o estado do nosso bloco de dados. Então, a nossa forma de pensar já muda para isso. Número 2. Algumas delas são constantes, outras não são constantes. E eu posso deixar isso explícito na descrição das funções. Média altera o estado do meu aluno? Média altera os atributos, as variáveis, né? Não. Então eu posso dizer que a média é uma função constante. Se por acaso aluno fosse uma constante, não, esse mestre eu não aceito choradeira. Se fosse constante, na verdade, eu não ia nem conseguir fazer isso, porque eu não posso alterar o estado diretamente. E aí, para isso, eu vou precisar de alguma forma de inicializar os meus valores. E para isso, a gente tem uma coisa que a gente chama de construtor. Então, construtor é a ação, é o método que constrói a estrutura. Então, aqui eu posso dizer que eu vou inicializar a minha estrutura recebendo as notas A e B. E aí eu vou fazer que nota A recebe A, nota B recebe B. Então, ok. Vamos fazer aí um rollback de alguns instantes, só para a gente definir alguns termos. Isso daqui que vocês estão vendo, que até então a gente chamava de variáveis, quando eles estão associados a um bloco de dados com métodos, a gente chama isso daqui de atributos. Atributos. Então, os atributos são as variáveis que definem o estado do meu elemento, do meu objeto, daquela coisa que eu estou manipulando. Tá? Se esses daqui são os atributos, se as variáveis a gente chama de atributos, as funções a gente chama de métodos. Então, as funções que acessam, né, que enxergam o estado e alteram o estado, são os métodos. Então, isso daqui é um método, isso daqui é outro método. Ué, qual é a diferença de um método para uma função? É só o contexto. O método está associado a um objeto. E agora a gente vai para a próxima diferenciação. Quando eu chamo o objeto, o que na verdade eu estou chamando? Quando a gente escreve esse código aqui todinho, tá vendo esse código aqui? Esse código aqui, ele não é executado. Ele está ali guardado, ele é um molde que vai servir para alguma coisa. Isso daqui só é invocado quando eu faço uma criação de um elemento. Tá vendo aqui o meu aluno? A partir de agora, ele escreveu isso daqui. Ai, meu pai. Efeitos em cascata, efeitos em cascata. Muitos detalhes, muito detalhe. Bora de pouquinho.
Beleza. Na hora que eu faço isso, eu estou dizendo que o objeto aluno, ele é da classe aluno. Ué, mas isso não é um struct? As duas coisas são a mesma coisa. Então, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que esse aluno, diferente do C, que ele era simplesmente a descrição de um bloco de dados que guardava coisas, esse elemento, esse aluno, além do bloco de dados que guarda coisas, ele também tem atrelado a ele um conjunto de ações. E a junção desse bloco de dados do estado com o conjunto de ações, a gente chama de classe. Classe. E a instanciação, a criação de um elemento dessa classe, a gente chama de objeto. Então, bora lá. Na hora que eu criei aqui o aluno Davi é um objeto da classe aluno. Se eu criar aqui a aluna Diná, ela é um outro objeto da classe aluno. Objetos diferentes? Sim. Os objetos têm os mesmos métodos? Sim, porque eles são da mesma classe, eles têm os mesmos métodos. Eles têm os mesmos atributos? Sim, todos têm nota A, nota B e chorou. O que é que eles têm de diferente um do outro? Os valores, e a gente chama de estado. O estado de um é diferente do estado do outro, porque cada um tem o seu próprio bloco de memória, onde vai guardar valores diferentes. Então, tanto Diná quanto Davi são objetos da classe aluno. Eles têm métodos, que são os mesmos métodos, eles têm atributos, que são os mesmos atributos, mas os valores dos atributos podem variar. Então, a gente diz que eles podem ter estados diferentes. Então, vamos lá. Temos o conceito de atributo, temos o conceito de método, temos o conceito de classe, né? Isso tudo aqui que foi escrito é a classe, mas a classe é apenas o molde. É a partir do molde, tipo aquelas forminhas de gesso. Já viu as forminhas de gesso? Aqueles bichinhos de plástico dobrável? A forminha é a classe. O gessinho é o objeto. O gessinho é o objeto. A forminha é a classe. Tudo bem? Então, vamos dar sequência. De todos esses métodos, tem um método que ele não tem cara de método, não parece método, mas não sei por que as pessoas chamam ele de método especial. Tá certo? Então, os métodos, eles podem ser chamados em qualquer momento do tempo de vida da variável. Eu posso pedir para o Davi fazer uma choradeira, aí depois ele chora de novo. Aí depois, quando terminou, ele ainda chora mais. Eu posso controlar a invocação dos métodos. Mas nesse método, que o povo chama de método especial, eu não consigo controlar o quando ele vai ser invocado. Porque ele é invocado obrigatoriamente e em uma única situação. É o método de criação. Quando a classe está sendo criada, isso daqui é invocado. E ele é o responsável por arrumar os valores para que o meu objeto tenha ponto de partida. Então aqui, por exemplo, eu estou dizendo que o aluno, ele tem um valor A, que vai ser a nota A, e um valor B, que vai ser a nota B. Vocês já tinham visto essa sintaxe aqui, de atribuição dentro da função? Tá? Vocês não tinham visto? Isso daqui é o que a gente chama de parâmetros default, tá? O parâmetros padrão. Como é que esse negócio aqui funciona, tá? Int foo, int A, int B, int C. Se você tentar chamar a função sem parâmetros, o que é que ele vai dizer? Ei,
muito poucos argumentos para a chamada da função. A função ela precisa de 3 argumentos. Aí você pode dizer o seguinte, ó, se eu não passar esse argumento, assume que ele é 0. Aí ele ainda vai dizer, ei, vai dar erro aqui. Eu preciso de todos. Peraí, eu tenho que fazer assim. Vamos fazer ao contrário, tá? Aí ele vai dizer, ei, você não pode fazer isso, você precisa passar os 3 argumentos. Aí você, tudo bem. Se eu não passar o último, assume que o último é 0. Aí ela vai dizer, você ainda tem que passar 2 argumentos. Se eu não passar o penúltimo, assume que o penúltimo é 0. Ei, você ainda precisa de um argumento. Se eu não passar o último, assume que o último é o primeiro, né? Assume que o primeiro é 0. Aí, opa, tudo bem. Então, aqui, quais são os valores que vão ser recebidos em A, B e C? 0, 0, 0. E se eu fizer isso, vai ser recebido o quê? 5, 0, 0. E se eu fizer isso? 5, 7, 0. E se eu fizer isso? 5, 7, 1. Então, o parâmetro default funciona assim. Se ele não tiver parâmetro, ele assume aquele valor. Facinho, né? Moleza, né? O problema começa quando você mistura isso com sobrecarga de função. Vocês viram sobrecarga de função porque estava na atividade, não estava não na atividade? Estava, muito bem. Então, o que é sobrecarga de função? Quando você tem 2 funções com parâmetros diferentes, int a igual a 0, std string b. As funções têm parâmetros diferentes, sim ou não? Sim. Então o compilador vai aceitar? Vai. Porque se eu passar um inteiro, 3 inteiros, ele vai chamar qual? Se eu passar 2 inteiros, a primeira, porque só a primeira que aceita 2 inteiros, concorda? Se eu passar um inteiro e um string, e se eu passar só um inteiro? Vai ser a primeira. Aí ele chora. Porque ele não tem como saber qual vai receber. Aí ele vai dizer, impossível descobrir qual função chamar. Eu tenho essas 2 opções que casam com a chamada. A primeira e a segunda. Aí o compilador vai dizer que não pode escolher porque tem 2 funções que têm a mesma assinatura, que são capazes de receber um único inteiro. Entendeu? Então, quando você está fazendo sobrecarga de funções, é só esse cuidado que a gente tem que ter. Quando você pensa em parâmetros default, essa função ela é uma função que aceita 2 inteiros, 3 inteiros, 1 inteiro e nem 1 inteiro. Então já tenho todas essas sobrecargas carregadas aqui dentro. Se eu tentar criar uma função que não aceita nenhum parâmetro, eu posso? Não, porque essa daqui também é uma função que não aceita nenhum parâmetro. Tanto essa quanto essa são funções que não aceitam nenhum parâmetro. Então eu não posso ter isso daqui. Agora eu posso Agora eu vou ter conflito? Algum caso de conflito? Não. Função com um parâmetro inteiro? A de cima. Com 2 parâmetros inteiros? A de cima. E sem nenhum parâmetro? A de baixo. Porque a de cima obrigatoriamente precisa de um parâmetro. Legal? Legal. Algumas regras relacionadas a parâmetros default. Em C++, até a presente data, os parâmetros eles não podem ser nomeados. Então você tem que eles têm que ser passados da direita para a esquerda, né? Você não pode dizer assim, ei, se eu não passar o A é 0, mas o B é obrigatório. Entendeu? Você não pode fazer isso. Você tem que preencher a lista dos default da direita para a esquerda.
Se você quer ter um valor default por 0, você cria isso daqui. Isso daqui gera tanta, assim, né? Gera tanta confusão, esse lance de parâmetros default, que algumas linguagens modernas simplesmente aboliram isso daqui. Entendeu? Justamente por causa desse problema que eu falei para vocês. Que você tem um monte de possibilidade de invocação da mesma função. Então, o que é que eles fazem? Você quer uma função com 3 parâmetros? Cria a função com 3 parâmetros, meu. Full 3P, entendeu? Full 2P. Full que faz 3 coisas. Então, você vai ter funções diferentes para ações diferentes. Estou falando para baixo nível, tá? Por exemplo, o Zig é assim. Não aceita parâmetros default, nem sobrecarga de parâmetros. Mais simples, aparentemente mais trabalho para escrever, às vezes significa menos trabalho para achar erros. Então, aparentemente, ser mais criterioso e menos flexibilidade de escrita dificulta para escrever, facilita para achar erro. Então, vamos lá, estamos aqui trabalhando com os parâmetros. Então, o que eu estou dizendo isso daqui? Se eu não tiver B, o B é 0, e se eu não tiver A, o A é 0. E aí eu vou fazer o quê? Inicializar os valores de nota A e nota B. Em C++, o uso desse termo aqui, ele é opcional. Se você não colocar, ele vai procurar dentro do escopo do objeto. Então, você não seria obrigado a colocar. Quando é que você é obrigado a colocar? Quando você tem sobreamento de variável. Como é que eu vou... Será que isso aqui faz sentido? Não. O que eu gostaria de dizer é... nota A é inicializado com... O atributo nota A é inicializado com o parâmetro nota A. E o atributo nota B é inicializado com o parâmetro nota B. Tudo bem? É isso que a gente está dizendo. Aí agora começa a choradeira. Por quê? Porque quando a gente vai para esse caso aqui, a gente entra no problema de atributos estáticos, dinâmico, tempo de vida e todo o escambau. Acho que vou deixar para falar isso na próxima aula, só falta 5 minutos, né? Pronto, então acho que a gente vai ficar por aqui. Porque se eu for falar agora de lista de inicialização, ninguém vai entender nada, não. Então, deixa eu só, antes de vocês saírem, eu ainda tenho 3 minutos, deixa eu só fazer uma recapitulação de tudo que a gente viu, que às vezes dá uma lembrada, é útil, tá? Então, vamos dar uma lembrada de tudo que a gente viu. A gente começou falando de referências, não foi isso? Referências, falamos de if else, falamos de ternário, operação de substituição, for, while, continue, break, do while. A gente veio aqui para a questão de classes. Nós entendemos a diferença entre o objeto e a classe. Essa é a massinha, né? E esse é o molde. A partir dos objetos, a gente consegue acessar atributos e métodos. E tem um atributo que roda automaticamente, mesmo que você não queira, na hora que o objeto é criado. Quem é esse cara? O construtor. O nome desse carinha aqui é construtor. O construtor, obrigatoriamente, tem o mesmo nome da classe. Então, se aqui eu tenho classe aluno, aqui eu vou ter a classe aluno. E ele não é invocado explicitamente, ele é invocado na criação. Isso daqui não existe, tá? Isso aqui é a primeira inconsistência de linguagem que eu apresento para vocês. Inconsistência de linguagem. Por quê? Porque foi literalmente um problema na hora que eles montaram as coisas e eles viram, vixe, vai ficar assim mesmo, e ficou assim mesmo. Na teoria, se eu não tenho parâmetros para passar, eu poderia não passar nenhum parâmetro, correto?
Só que não. Se eu não tiver parâmetros para passar, eu sou obrigado a não ter invocação. Tá vendo aqui? Então, se eu não quiser passar parâmetro nenhum, eu não faço a invocação. Se eu fizer a invocação, vai quebrar tudo, porque ele vai entender que esse negócio aqui é um método e não um construtor. E aí isso aí é um erro de design de linguagem. Então, se eu quero que o Davi comece, que a Diná comece com as notas, eu posso dizer, olha, começa com 9 e 10. E aí o Davi chegou atrasado, fez segunda chamada da primeira prova, fez segunda chamada da segunda prova, e depois fez uma choradeira danada e conseguiu passar. Que ele é persistente. Tá? Então, aqui eu tenho a invocação do construtor, que ele é invocado na hora que eu boto esses parênteses. Tá certo? Esse 9 e esse 10, eles são jogados para cá e feita a inicialização. E aqui eu também tenho a invocação do construtor, mesmo que eu não esteja vendo, mesmo que não seja explícito. Por que eu não estou colocando os parênteses? Porque eu não quero passar parâmetros. Se eu tivesse pelo menos um parâmetro para passar, ele só fez a primeira prova, ele tirou 5. Agora tudo bem. Ele entende, ok, pega esse 5, joga aqui para a primeira nota, inicializa a primeira nota, ok. A segunda nota ele vai ficar com o quê? Com 0, que ele não fez ainda. Mas, depois eu preenchi a segunda nota, fiz a choradeira e calculei a média. Aí no outro semestre, o professor estava com muita raiva da choradeira. Ele disse assim, olha, não quero choradeira. Então ele já criou o objeto como constante. Então inicializou os valores aqui. No objeto constante não pode ter choradeira. Por quê? Ó, se o objeto é constante, ele só pode invocar métodos que sejam constantes. E isso, quem explicita é quem criou a classe. Então aqui eu estou dizendo, olha, média não altera, é constante, mas choradeira altera. Então choradeira não é constante. Como o objeto Davi é constante, ele não pode fazer a choradeira, porque a choradeira altera o estado do objeto. Se eu tentar transformar a choradeira em constante, aí ele vai dizer, ei, pode não, porque você está tentando alterar o atributo chorou. E se você é constante, você não pode alterar o estado dos atributos. Assim, então, sem choradeira, então. Tudo bem? Então pronto, agora eu cumpri meu tempo, vão em paz, que o Senhor vos acompanhe. Eu vou pegar as duas aulas e colocar no